E aí, vamos mergulhar direto nessa análise e tentar desmistificar um dos textos históricos mais complexos que já foram escritos. A gente vai descobrir como ele constrói uma ponte impressionante entre a humanidade e o divino. Porque, à primeira vista, o livro de Levítico pode parecer só um monte de regras antigas e difíceis, mas, na verdade, é um guia fascinante e muito profundo de restauração. A história toda começa lá no deserto, e logo de cara tem uma barreira gigantesca. Imagina só o cenário. Um povo cheio de falhas tentando sobreviver à presença de um fogo consumidor e completamente puro, sem ser destruído no processo. A distância entre a santidade absoluta de Deus e a imperfeição da humanidade parecia algo quase impossível de se cruzar. Então, para entender como esse abismo imenso acaba sendo cruzado, a gente vai analisar o passo a passo dessa ponte milenar. Vamos passar pelo problema da santidade, entender o sistema de sacrifícios, as leis de pureza, o grandioso dia da expiação, até ver como absolutamente tudo isso culmina no Cordeiro Perfeito e num chamado direto à nossa santificação. Bom, começando pelo grande problema da santidade, a gente precisa realmente entender o tamanho dessa lacuna entre o humano e o divino. A grande sacada aqui é perceber que Deus não deu todas aquelas leis para criar fardos impossíveis nas costas das pessoas. Longe disso. O objetivo era fornecer um caminho seguro e estruturado para que houvesse uma aproximação dessa pureza absoluta. E para conseguir atravessar essa ponte em direção a um Deus perfeitamente santo, existia um pedágio, por assim dizer. Ele era dividido em 5 categorias de ofertas bem distintas. E o incrível é que elas tratavam de praticamente todas as áreas da vida em comunidade. Desde expressar uma gratidão imensa por uma colheita, até buscar perdão por aquele erro que foi cometido sem querer. Tinha espaço para tudo. É fascinante notar o contraste que a gente encontra aqui. De um lado, a gente tem o Holocausto, que é aquela dedicação total e completa onde absolutamente nada sobrava, tudo era entregue a Deus. E do outro lado, a gente tem a beleza e a intimidade da oferta pacífica. Nessa última, a comunhão era celebrada literalmente compartilhando uma refeição na presença do Criador. Percebe? Não era só sobre medo ou temor. Era sobre ter proximidade, sobre ter alegria na presença de Deus. Agora, olha que curioso. Quando as falhas envolviam algum dano ao próximo ou as coisas sagradas, entrava a oferta pela culpa. E nesses casos, ir lá e apenas pedir desculpas não resolvia o problema. O arrependimento genuíno exigia a restituição total daquilo, mais uma multa surpreendente de 20%, justamente para reparar de forma real o dano que foi causado à comunidade. A justiça, nesse contexto, era um pilar inegociável da santidade. Isso nos leva direto aos construtores dessa ponte e a todas as proteções de segurança em volta dela, que são as famosas leis de pureza e santidade. Essa parte da história é um choque de realidade. A gente tem um relato do primeiro dia de ministério do sumo sacerdote Arão, onde a obediência exata dele trouxe a glória de Deus de uma forma totalmente visível. Mas, logo em seguida, os filhos dele, Nadab e Abiú, decidem fazer as coisas do próprio jeito, inventando moda, e acabam sendo consumidos pelo fogo. Isso deixa um alerta gigante. A santidade divina não é brincadeira. A adoração exige uma reverência absoluta e tem que seguir a instrução de Deus e não a nossa própria invenção. Mas a santidade não ficava restrita só lá dentro do tabernáculo. Ela precisava ser vivida no dia a dia. Essas proteções diárias funcionavam como um lembrete físico o tempo todo de que aquela maçã tinha sido separada para um propósito. Tinha regras para tudo, o que colocar no prato na hora de comer, limites super rígidos para a pureza sexual e até leis econômicas radicais para garantir a justiça, como era o caso do ano do jubileu. A lepra, por exemplo, não era só um código de saúde primitivo. Ela funcionava como uma parábola viva, extremamente poderosa e visual, sobre a natureza contagiosa da corrupção. O pecado corrói, o pecado isola. Então, a doença mostrava na pele o custo altíssimo que era trazer alguém de volta para a restauração completa com a sociedade e com o próprio Criador. Aí a gente chega no momento ápice, a travessia final dessa ponte que é o tão conhecido Dia da Expiação. Todos esses rituais diários e essas proteções todas apontavam para uma necessidade de limpeza nacional, que culminava nesse evento solene, o Yom Kippur. Nesse dia, que era único no ano, o sumo sacerdote seguia 3 passos cirúrgicos. Ele tirava aquelas roupas gloriosas, colocava um linho branco super simples e entrava no lugar mais sagrado de todos para aplicar o sangue. Isso garantia uma reconciliação, mesmo que temporária, de toda aquela nação com um Deus perfeito. E o terceiro passo trazia uma imagem visual que devia ser inesquecível: o bode emissário.
Esse animal literalmente provava que os pecados podiam ser removidos da comunidade e levados para bem longe, para o deserto. Só que existia um limite muito claro nisso tudo. Todo esse sistema complexo de sacrifícios precisava ser repetido exaustivamente, ano após ano, sem parar. Era uma ponte que exigia manutenção constante. Mas aí a gente tem a virada de chave gigantesca desta análise. Chegamos no Cordeiro Perfeito, o cumprimento definitivo de todo esse projeto antigo. É aqui que a gente encontra a conclusão majestosa de tudo isso. Porque toda aquela ponte cansativa de rituais e sacrifícios estava o tempo todo apontando lá para frente para uma solução que seria permanente. Aquele sangue histórico de touros e bodes que só conseguia cobrir o erro de forma provisória encontra o seu cumprimento final e definitivo na pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem absorve todo esse pedágio. Jesus se torna o Cordeiro Perfeito e a ponte permanente, oferecendo de uma vez por todas o acesso direto à presença do próprio Deus. O impacto prático disso é literalmente uma mudança de realidade. Aquele fardo pesadíssimo de pureza ritualística o tempo todo e aquele medo de errar a qualquer momento foram levantados. A repetição exaustiva perde o sentido e é substituída pela graça de um sacrifício único, feito de uma vez por todas. Agora, o acesso é direto. Não precisa mais de mediadores humanos para chegar na presença divina. Isso nos leva à parte mais aplicável de tudo isso, o chamado à santificação. Como viver a realidade desse acesso direto hoje? Com essa ponte permanente filamente construída, a nossa atenção sai daquela história lá do passado e vem direto para agora. Porque os rituais antigos acharam seu cumprimento, sim, mas o caráter de Deus não mudou nenhum milímetro. Ele continua perfeitamente santo. E é exatamente por isso que todos os cristãos que creem em Jesus como Messias são chamados hoje a uma vida de santificação diária e constante. A graça divina dá o acesso total, mas a nossa resposta a esse presente incrível precisa ser um desejo sincero de refletir a pureza de Deus na nossa rotina. Os sacrifícios de animais acabaram, é verdade, mas esse mandamento central continua ecoando fortíssimo. Ele desafia quem acompanha essa verdade a refletir a pureza de Deus nas coisas mais básicas do dia a dia, buscando a justiça, vivendo com integridade e amando o próximo de verdade. A santidade deixou de ser apenas sobre o que não podemos tocar para se tornar sobre como devemos viver plenamente, com intenção, todos os dias. E para amarrar toda essa estrutura meticulosa, fica uma reflexão final muito provocadora. Se o caminho até o Criador foi completamente desobstruído pelo maior sacrifício da história, abrindo as portas do céu, de que maneira esse acesso extraordinário deve mudar a forma como a vida é vivida daqui para frente? A ponte está pronta e o caminho está livre. Resta a cada um decidir com que postura vai caminhar sobre ela, todos os dias.